Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um conjunto de eventos que aconteceu entre 1789 e 1799 e alterou todo o quadro político, econômico e social na França. No final do século XVIII, a França era o segundo país mais populoso da Europa. A população era dividida em três ordens. O primeiro estado, composto pelo clero, o segundo, formado pela nobreza, e o terceiro era aquele que a gente brinca e fala que é todo o restante da população, né, que não pertencia nem ao primeiro e nem ao segundo estado. O primeiro e o segundo estados juntos representavam apenas 3% da população e tinham os principais cargos da administração pública, ou seja, exerciam efetivamente o comando do país. O terceiro estado incluía a burguesia, né, como a professora já falou, pequena e grande burguesia, comerciantes, locais, profissionais liberais, artesãos e os demais trabalhadores urbanos, né, além dos trabalhadores rurais, como eu já citei. Mas as desigualdades sociais na França eram muito grandes. E quando a professora fala aí sobre os estados, pode gerar uma dúvida na cabecinha de vocês, né, em relação ao que é estado. Bom, o livro divide a população dessa forma porque é a maneira em que os historiadores se referem aos grupos sociais. E quando a gente fala de estados sociais, a gente também se refere a uma sociedade que não há mobilidade. Ou seja, quem nasce em um grupo social não pode mudar de grupo social. Se eu nasci no terceiro estado, um dia na minha vida eu não posso pertencer nem ao primeiro nem ao segundo, certo? A forma de governo francês era a monarquia absolutista e era justificado pelo direito divino dos reis, que é uma doutrina política e religiosa, né, segundo a qual o poder dos reis tem como fundamento a vontade de Deus. Ou seja, os reis justificam que eles estão ali no poder porque Deus assim o quis, assim escolheu. A imagem desse slide é curiosa, né? E representa exatamente como funcionava a sociedade francesa da época, como funciona uma sociedade de antigo regime, né? Nessa imagem a gente pode ver que tem uma pessoa carregando outras duas. É para representar o terceiro estado carregando nas costas tanto a nobreza quanto o clero. Né? Fica bem clara as desigualdades sociais da França, que neste momento eram profundas. E dentro de cada estado existiam divisões sociais, mas a imagem retrata aí o camponês, né? Na imagem é apenas um trabalhador do campo, carregando nas costas esse estado para mostrar que quem sustentava o luxo, quem sustentava a administração pública eram os trabalhadores que pagavam os impostos, enquanto os dois outros estados, né, representados aí como nobres e clero, não tinha essa despesa. Espero que tenha ficado bem claro com a apresentação da estrutura social francesa a acentuada diferença que existia entre a população da França desse período. Enquanto o primeiro e o segundo estados viviam em luxo e riqueza e tinham vários privilégios, o terceiro estado reclamava muito por direitos e por situações melhores, enquanto a burguesia ainda detinham uma condição de vida melhor, os trabalhadores rurais e urbanos viviam muitas vezes na miséria. A França conheceu um período de grande prosperidade econômica nos séculos XVI e XVII, o que enriqueceu a burguesia comercial e financeira do país. A situação começou a mudar no século XVIII, quando uma sequência de safras agrícolas ruins trouxe três efeitos principais: a alta geral dos preços, principalmente dos cereais, a fome, que atingiu a população pobre do campo e da cidade, e a queda da arrecadação de impostos. Para aumentar ainda mais essas dificuldades, a França se envolveu em alguns conflitos que acelerou aí essa crise econômica. Então, ela teve gastos muito altos com a Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra e ainda apoiou a independência da América do Norte, que era uma colônia inglesa também, e ela lutou mais uma vez contra a sua tradicional inimiga. A participação nesses conflitos gerou ainda mais despesas para o Tesouro francês. Diante dessa crise, o rei Luís XVI tentou reagir aumentando os impostos. Os novos tributos pioraram ainda mais a vida dos mais pobres, né, dessa população.
A dívida pública crescia rapidamente e os recursos empregados para sustentar a nobreza contribuía para uma piora das contas. A saída para essa crise foi implantar uma reforma fiscal que significaria o fim de muitos privilégios da nobreza e do clero e obrigaria todos a pagar impostos. A medida, porém, foi rejeitada pela Assembleia dos Notáveis, que era o parlamento, né, controlados principalmente pelos primeiro e segundo estado. Diante da recusa do parlamento em aprovar a reforma fiscal, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais. Os Estados Gerais era uma grande assembleia com representantes dos três estados, que iam ali se comportar como um conselho consultivo aí da monarquia, né? Lembrando que tinham representação dos três grupos sociais da França. O objetivo era votar uma reforma nos tributos, né, nos impostos, para solucionar a crise fiscal. Mas veio aí o primeiro problema. Essa disputa, né, esse voto desses três grupos seria o voto por estado, ou seja, cada estado daria sua opinião, ou seria um voto pela maioria dos representantes. Vamos pensar que o terceiro estado era o mais numeroso. Então, na votação individual, o clero e a nobreza seriam derrotados por esse grupo, né? Já se a votação fosse por estado, o terceiro estado sempre perderia, já que o primeiro e o segundo sempre votariam juntos, né, para os privilégios se manterem. Nem preciso dizer aí que o terceiro estado, representado nessa reunião por membros da burguesia, não aceitou o sistema de votação defendido pelo clero e pela nobreza, que assegurava a manutenção de seus privilégios que vinham desde lá do período feudal. Então, assim, o terceiro estado, depois que o rei tenta desmobilizar, né, esse encontro do conselho consultivo, o terceiro estado foge para a sala do jogo da pela. O jogo da pela é um esporte semelhante ao nosso squash, tá? Nosso, não sei que nosso, porque a gente aqui no Brasil não joga muito não, né? Mas é muito parecido com o squash. E aí, eles entram nessa sala e proclamam a Assembleia Constituinte. É o que eles querem que aconteça para a França. Querem que o país se torne uma monarquia constitucional. O rei, com medo da reação popular, ordenou a clero e nobreza que se reunissem e formassem a Assembleia Nacional Constituinte. Luís XVI apresentou um programa de governo em que aceitava a monarquia constitucional e abolia os privilégios fiscais. O projeto, no entanto, mantinha a cobrança de dízimo pela Igreja Católica e os privilégios aristocráticos do clero e da nobreza. Enquanto os debates seguiam na Assembleia Constituinte, a camada mais popular estava com muito medo de que o rei ele fechasse essa Assembleia, né, e continuasse na mesma situação. Os setores mais pobres passaram a protestar de forma mais constante e violenta. A crise política, agravada pela escassez de alimentos, pela alta de impostos, né, ela se multiplicou nas cidades. Então, junto a isso, aconteciam vários saques, né, a armazéns, a transportes aí com cereais e ataques às alfândegas municipais. Entre os dias 13 e 14 de julho de 1789, Paris foi palco de uma série de manifestações e revoltas, que foram chamadas de Jornadas Populares. O ápice das revoltas ocorreu em 14 de julho, quando os parisienses tomaram a Bastilha, que era uma prisão, né, de arsenal militar e que era o maior símbolo do absolutismo francês. A revolução começava e não tinha uma liderança definida. Até hoje, né, esse quadro aí representa a tomada da Bastilha e essa prisão, ela era um grande símbolo aí do momento da Revolução. Ainda em 1789, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu o dízimo eclesiástico e todas as obrigações feudais que ainda pesavam em cima dos camponeses, né? Em seguida foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabeleceu igualdade de todos os homens perante a lei e o direito à liberdade. Direito à liberdade de crença religiosa, propriedade, segurança e a resistir contra todo tipo de opressão. No entanto, o voto ainda era censitário, votava apenas quem comprovava uma determinada renda mínima.
Em setembro de 1791, os deputados aprovaram a Constituição, né? Uma Constituição que estabelecia que na França o monarca tinha que ser submetido a essa Constituição, né? Ele não era mais absoluto, ele tinha que seguir, né, o que a Constituição mandava. A divisão do Estado em três poderes independentes, o executivo, o legislativo e o judiciário. E aí, nesse tópico, a gente pode lembrar de uma matéria que foi nossa esse ano, que é o iluminismo, né? Então, era uma inspiração iluminista aí para essa revolução. A Revolução Francesa teve inspiração nos pensadores intelectuais iluministas. O voto censitário masculino, a manutenção da escravidão nas colônias e o fim das restrições mercantilistas e encargos feudais, que a gente falou aí no início desse slide, né? Favorecendo-se assim o livre comércio. As medidas aprovadas demonstraram um domínio grande da burguesia nessa primeira fase da Revolução. E embora a burguesia fizesse parte do terceiro estado, a gente sabe que esse grupo social, né, tinha melhores condições e não tinha os mesmos objetivos que as camadas mais populares da França. Com muito medo da situação política instável, né, da França, a nobreza e o clero, que estão perdendo aí muitos privilégios, eles tentam emigrar, né, eles tentam sair da França para os países vizinhos, onde eles ainda tinham terras e títulos. Então, estava aí uma busca por um refúgio, já que na França eles estavam perdendo muitos direitos, muitos privilégios. Então, ao mesmo tempo em que isso acontece, as monarquias desses países vizinhos, essas monarquias que são absolutas, passam a temer a disseminação desses ideais franceses, a disseminação desses pensamentos, né, da Revolução, desses princípios que a Revolução carrega por toda a Europa. Então, nobres e clero ainda tentam muito não aceitar todas as determinações e medidas, né? E países vizinhos também são contra, né, o que está acontecendo. Países vizinhos onde, que fique bem claro, existam, né, monarquias absolutistas, onde o poder real ainda é muito forte e eles não querem toda essa transformação. Em 1791, a Assembleia apresenta a Constituição Francesa, que estabelecia que a monarquia seria uma monarquia parlamentarista, ou seja, teria um parlamento aí para auxiliar o rei, né, no comando do país. Esse parlamento, ele seria eleito através do voto censitário. O voto censitário, já expliquei, ele é um voto em que estabelece que só determinada renda, né, pessoas com determinada renda que vai poder votar. E ainda nesse interim de decisão de voto, os analfabetos são excluídos, são as camadas até mais populares, e as mulheres também não têm esse direito. A gente sempre imagina a França, né, como um país desenvolvido, e até quando escuta da Revolução, pensa que talvez as mulheres tenham atingido direitos sociais nesse momento. Mas não. O direito ao voto da mulher na França só aconteceu na década de 40 do século XX. Ou seja, só em 1944, posterior aí até ao Brasil e vários outros países, que as mulheres tiveram direito ao voto na França. Lembram do medo que eu falei dos países vizinhos que tinham monarquias absolutistas, né, de disseminação das ideias da Revolução? Pois bem, esses países organizam exércitos para invadir a França e conter, né, todos os conflitos e conquistas, né, todos os movimentos da Revolução Francesa. O governo francês convoca o alistamento voluntário para a Guarda Nacional, para enfrentar esse exército estrangeiro, né, que estava se encaminhando aí para a França. Os invasores são derrotados, ou seja, as monarquias, né, diferentes da França, as monarquias absolutistas, os estrangeiros que tentavam entrar no país, são derrotados. O rei Luís XVI é preso, tentando fugir, e é condenado por traição, por se aliar aos inimigos, né, da França. E aí eu acho que vocês já sabem qual é o final dessa história, mas eu vou contar para vocês também. A revolta popular com a traição do rei foi muito grande e mobilizou aí os trabalhadores de Paris a organizar um movimento chamado de Convenção Nacional.
Então, a Assembleia Legislativa foi dissolvida e a Convenção Nacional elegeria uma nova Assembleia Constituinte. Nessa eleição, teriam um papel determinante os trabalhadores de Paris chamados sans-culottes. Lembra que eu falei que eu ia voltar a eles? Então, é importante a gente falar desse grupo porque nessa eleição o voto foi universal e masculino. Por isso que esse grupo social tem bastante importância. Esse grupo social era formado por trabalhadores, né, mais pobres que formavam grupos urbanos radicais, principalmente, né, de Paris. Então, em sua maioria, eles eram constituídos por artesãos, operários e lojistas, né? E esse nome, sans-culotte, em português, tem como tradução livre sem calça. E não é porque eles andavam pelados não, tá, galera? O nome é uma referência ao traje que eles usavam. A calça desses trabalhadores, elas eram de um tecido mais grosso e listrado, e não eram curtinhas, né, mais curtas e apertadas, que se chama culotte, essas calças em francês, como as calças dos nobres e do clero. Se vocês tiverem alguma dúvida, volte aí no slide lá daquela charge que eu apresentei para vocês, e vocês dão uma olhada aí na roupa para notar a diferença. No livro, na página 81, tem uma foto de um sans-culotte, né, de um sem calça. Bom, eu vou finalizar nossa aula por aqui, porque essa aula é muito longa, eu só vou dar para vocês, né, em mais de um encontro nosso. Então, eu finalizo aqui com a Proclamação da República e vou iniciar a próxima aula com a, né, Convenção Nacional. E vou falar principalmente dos diferentes grupos que formavam essa convenção. E vai ser muito importante até para a gente entender um pouquinho da política do nosso país, que tem aí uns termos inspirados, né, nesses grupos da Revolução Francesa. Então, um beijo para vocês. Vamos fazer aí nosso exercício, que eu vou falar em aula, e vou corrigir na próxima aula, iniciar com a correção e depois seguir com a matéria. Muito obrigada, gente!